eu sou o Rogério, vou falar aqui como corretor, né? A gente sempre tem a preocupação de buscar o máximo das informações para poder auxiliar bem os nossos clientes. E é um assunto recorrente, né? O ganho de capital sobre venda de imóveis. O nosso intuito aqui é tentar ajudar nesse processo. Primeiramente, o que seria o ganho de capital sobre venda de imóveis? Seria o imposto que você vai pagar. Né? O ganho, primeiramente, é o valor que você obtém pela venda do seu imóvel, retirando-se o custo de aquisição. Por exemplo, eu comprei o meu imóvel por 50 mil, vendi meu imóvel por 100 mil. Ou seja, eu apurei um ganho de capital de 50 mil na venda desse imóvel. Algumas coisas são importantes e a gente tem que mencionar. O que seria primeiro esse custo? Bem, o custo do imóvel, você quando compra imóvel, você lança na sua declaração, né, na sua declaração de imóveis, aquele valor é estático e não pode ser mudado. Só que outras coisas podem compor esse custo. Por exemplo, se você faz uma reforma no imóvel, pequenas reformas, pintura, troca de piso, desde que você guarde todas as notas fiscais ou tenha um documento válido aceito pela Receita, você pode agregar isso ao custo do seu imóvel. Outra coisa que você pode agregar é se você fizer uma reforma de ampliação. Neste caso, você tem que ter os projetos aprovados nos órgãos competentes da sua região, né, que no caso de Brasília seria no GDF, e ter também as notas fiscais que comprovem os gastos que vocês vão incluir nesse custo. Além disso, tem as melhorias que são cobradas, por exemplo, taxa de iluminação, taxa de asfalto, ou seja, melhorias públicas que eles cobram do proprietário. Se você tem como provar que você pagou por essas melhorias, você também pode agregar a seu custo. Como valor de venda, né? O valor de venda é o valor que você vendeu líquido. Ou seja, se eu paguei corretagem, por exemplo, na venda do meu imóvel, e essa corretagem foi paga por mim, eu posso lançar isso e diminuir do meu valor vendido. Então, a diferença desse valor líquido, menos da alienação, menos o valor do custo desse imóvel, eu tenho o valor que eu vou pagar, no caso 50 mil. Bem, quais são os fatos geradores do ganho de capital, né? Alienação de bens e direitos. Então a gente pode ter a cessão de promessa de cessão de direito, ou seja, quando uma construtora te vende um apartamento na planta, ele está te vendendo uma cessão de direito. E você pode fazer a promessa da venda dessa cessão de direito. Isso é um fato gerador. Não há necessidade de eu fazer escritura. Lógico, a escritura também é um fato gerador. O que a gente caracteriza a compra e venda. Detalhe, se você deu apenas um sinal para essa compra e venda, né, isso não é um fato gerador. Agora, se você teve um princípio de pagamento desse imóvel, a partir desse momento isso é um fato gerador. Uma procuração em causa própria, por exemplo, muita gente no Brasil ainda faz a venda através de procuração, ou seja, eu vendo meu imóvel, ao invés de escriturar meu imóvel, eu passo uma procuração para o comprador que permite que ele, entre outras coisas, possa transferir no próprio nome o imóvel. Isso é uma procuração em causa própria. Neste momento que eu faço a procuração, ele foi gerado, né, isso é um fato gerador do ganho de capital. A permuta é quando existe a troca, e nesse caso, a permuta também é um fato gerador. A gente tem também a dação em pagamento, quando eu dou um imóvel para pagar outro imóvel, e a desapropriação, né, desse imóvel também. Depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. As transferências de herdeiro, ou seja, se eu transfiro o meu imóvel por questão de herança, isso também é um fato gerador de ganho de capital. Lembrando, lógico, se não há ganho, se eu faço a transferência pelo valor que o imóvel foi adquirido, não existe ganho. Se há diferença, existe o ganho. Separação com partilha. Quando existe uma separação e você faz a partilha dos bens, neste momento você também tem um ganho de capital. E a dissolução de uma sociedade. Além disso, a gente tem as situações onde existe isenção do ganho de capital. Uma das isenções do ganho de capital é a desapropriação para fins de reforma agrária. Detalhe, essa isenção é apenas para terra nua, ou seja, se existe benfeitorias, sobre as benfeitorias é um fato gerador de ganho de capital. Indenização por sinistro,
furto e roubo, ou seja, se você recebe uma indenização, isso é uma reparação. Neste caso, você não tem ganho de capital. Os imóveis que foram vendidos antes de 69, ou seja, se o seu imóvel foi comprado antes de 69, você tem isenção. De 69 a 88, existe uma redução, ou seja, não é uma isenção, mas você tem um desconto, né, ano a ano que você está com esse imóvel, você tem uma redução do valor pago sobre o ganho de capital, né, sobre a base do ganho de capital. Os imóveis, quando você tem um único imóvel, até 440 mil, se você vender esse imóvel, desde que você não tenha nenhuma operação de alienação de outro bem imóvel, no período de 5 anos, ele também tem isenção. A gente tem também imóveis, a gente fala de pequeno valor. Este pequeno valor são até 35 mil. Então, um imóvel com menos de 35 mil, você também está isento, né? Aí é independente, ou seja, se você vender um imóvel, esse valor é mensal, se vender um imóvel por menos de 35 mil, você não tem ganho de capital sobre esse imóvel. E assim, e você também tem isenção quando você faz a venda do seu imóvel, dos seus imóveis residenciais, isso vale apenas para imóveis residenciais. Quando você faz a venda dos seus imóveis residenciais, vamos imaginar, eu tenho 2 casas, vendo essas 2 casas, se eu comprar um imóvel ou outros imóveis residenciais num período até 180 dias, dessa venda, veja que não é 6 meses, é 180 dias, dependendo da quantidade de dias que tem no mês, isso dá uma diferença. Você também tem isenção do imposto sobre o ganho de capital. Detalhe, também é importante dizer o seguinte, vamos imaginar que eu vendi um imóvel por 1 milhão e eu comprei 2 imóveis que somados dá 800 mil. Quer dizer, eu tenho que calcular proporcional como eu gastei 80%, né, do valor, sobre 20% do meu ganho de capital que eu teria naquele imóvel de 1 milhão, ele é devido também para o cálculo de ganho de capital. Eu tenho que calcular proporcionalmente e pagar. Se eu usei todos os recursos, né, da venda daquele 1 milhão e comprei outros imóveis até 180 dias, eu estou tranquilo e aí eu tenho isenção sobre ganho de capital. Uma coisa importante nisso, vou imaginar, eu tenho 3 casas para vender. O momento que começa a contar esses 180 dias é quando eu vendi a primeira residência. E o momento que termina a possibilidade é quando eu faço a primeira compra. Ou seja, se eu vendi duas dessas residências, comprei um imóvel, eu já não posso vender a terceira para me fazer o ganho de capital sobre essa. Ou seja, ao momento que eu fiz a primeira compra, a partir desse momento eu não posso mais vender nenhum outro imóvel pensando em ganho de capital, ok? Deixa eu ver mais alguma coisa importante. A alíquota, né? A alíquota do meu imposto é 15%. Vamos imaginar então que eu comprei por 100, vendi por 200, tem 100 mil de ganho de capital. Conta de padeiro, eu pego aplico sobre esses 100 mil 15%. Bem, por que eu falei que é conta de padeiro? Na verdade, esses valores são relativos, porque assim, a Receita permite aquelas reduções, quando é de 69 a 88, né? Então eu tenho umas reduções e eu tenho algumas reduções também, outras reduções, que são fórmulas complexas, mas tem um programinha da Receita que no final aqui, vou mostrar para vocês como chega nesse programa, que vocês lançam tudo e a Receita calcula a redução. Quer dizer, então esse valor que eu calculo, esses 15% nessa conta de padeiro, vai me dar um valor que é acima do que eu vou pagar de fato. Na pior das hipóteses, igual a isso. Mas na própria Receita permite algumas deduções e essas reduções vão ser calculadas pelo programinha que a Receita nos dá. E eu vou mostrar para vocês. Quanto eu devo o imposto? Eu posso então, por exemplo, eu vendi em janeiro, eu pago isso no ano que vem, quando eu fizer a minha receita, a minha declaração? Não. O imposto é devido de forma definitiva no mês que eu vendi. Então, se eu vendi no início deste mês, eu devo o imposto este mês. Então, o fato gerador aconteceu este mês e eu devo esse imposto esse mês. E quanto é o pagamento? Sempre até o último dia útil do mês subsequente. Então, se eu vendi em janeiro, eu tenho até o final de fevereiro, até o último dia útil de fevereiro para fazer o pagamento.
Detalhe, lembra daqueles 180 dias eu vendi com a intenção de comprar outro imóvel. Se passou os 180 dias eu não comprei o outro imóvel, vou ter que pagar. E a data da multa, né, eu vou pagar com multas e juros, e a data da multa vai ser contada do último dia do mês subsequente à minha venda. Beleza? Detalhe, esse imposto não é um adiantamento, é um pagamento definitivo. Então eu não posso, lá na minha declaração de imposto de renda depois, colocar isso como um adiantamento de imposto. Tranquilo? Deixa eu ver se tem mais alguma informação. A pessoa que deve esse imposto é a pessoa que é proprietária deste imóvel. Tranquilo? Bem, pessoal, a ideia era dar um overview sobre o que é ganho de capital e falar um pouquinho sobre ele, né? Eu imagino que vai ter um monte de dúvidas, as dúvidas vocês vão fazendo aqui embaixo do vídeo mesmo, e eu vou respondendo. Se eu cometi alguma incorreção, às vezes a gente vai falando, a gente comete alguma incorreção em termos, eu vou corrigindo, coloco legendas aqui no vídeo para corrigir. E se assim, e qualquer outra dúvida sobre o mercado imobiliário, vocês podem me perguntar. Se elas forem simples, a gente vai respondendo aqui embaixo mesmo. Se elas forem mais complexas, a gente faz outros vídeos esclarecendo outros assuntos. Eu vou agora cortar e vou colocar no monitor do computador, que eu vou mostrar para vocês aonde buscar as informações mais detalhadas. Porque lembre-se, assim, eu falei e toda vez que um cliente faz uma venda, a gente pega o caso desse cliente e analisa, entra no site da Receita, procura nosso apoio jurídico, nosso apoio contábil, porque a legislação sempre tem alterações, tem modificações, então é importante que a gente sempre verifique e se atualize. Então, eu imagino que quando você vender seu imóvel, você também vai ter todo esse cuidado. Isso aqui é mais para dar um apanhado geral, para a gente ter uma ideia, um startup sobre isso. Eu vou entrar agora então no site da Receita, e é importante também que lá no site da Receita tem muito detalhado. Então, você vendeu o seu caso, você não tem um corretor para te ajudar, você não tem um apoio jurídico, você não tem um contador, você entra no site da Receita e estuda um pouquinho, né, sobre, lá tem todas as informações, e lá também tem um programa para a gente calcular o GCAP, que é justamente o cálculo do ganho de capital, tá bom? Eu vou fazer isso agora, então, para a tela do computador. Você pode decorar, lógico, o endereço da Receita, mas eu acho muito mais fácil entrar no buscador, escrever aqui Receita Federal, aí você vai dar Enter, aí ele vai trazer as possibilidades. Receita Federal do Brasil, a gente vai clicar, eu já cliquei só para adiantar, a gente abre aqui no site da Receita Federal. Eu querendo buscar informações de ganho de capital, eu coloco aqui, eu escrevo aqui nesse buscador que tem no próprio site da Receita, e já tem muita coisa, a gente consegue ir direto, nós temos todas as informações, eu quero interesse é ganho de capital. Entrando em ganho de capital, pessoal, aí a gente vê a quantidade de informação que eu tenho, olha, é muita informação. Então, e aí você vai olhar, cada caso tem exemplos também, ou seja, qual caso que você se aplica e pode entrar aqui e consultar detalhadamente a Receita. Veja, agora eu não quero apenas entrar no site da Receita para buscar informação, eu quero o programa. Eu fiz a mesma coisa, em vez de ficar decorando, eu entro lá no meu buscador, coloquei programa de ganho de capital, está aqui, ó, programa de apuração de ganho de capital, o GCAP. No caso eu quero de 2014. Cliquei em 2014, que é o último, né? Está em 2014, e aqui aparece o programa. É só baixar o programa, instalar o programa, e aí é só preencher, né? O programa é autoexplicativo, é só colocar todas as informações pertinentes à venda do seu imóvel, né? Os custos de aquisição, ao valor de alienação, e ele vai calcular para vocês aquele valor, ou seja, seria um valor inferior àqueles 15% da simples diferença dos dois, porque ali tem as reduções permitidas por lei. Bem, pessoal, espero que tenha ajudado. Qualquer dúvida, realmente nos pergunte. Nós estamos sempre à disposição, né, na nossa imobiliária para ajudá-los em qualquer dúvida que vocês tenham. Muito obrigado, espero que tenha ajudado.